E aí, pessoal, beleza? Todo mundo tá bem? Espero que sim. Sou Alexandre Achan, especialista em estratégia defensiva e terapeuta. Sabe quando falamos sempre em um inimigo, aquele inimigo que quase sempre olhamos para fora, apontamos para o governo, para a ideologia, para religiões, para grupos específicos, e ali está o meu inimigo, ali está o culpado de todo o problema interno que eu sinto. Apontamos para eles porque eles são os culpados, eles são os manipuladores, eles são os que querem destruir o mundo. É ou não é assim? Mas existe um deles. Existe um eles mais íntimo. Um eles que mora dentro de você. Um conjunto de ideias, um conjunto de vozes, impulsos, reações automáticas, padrões de comportamento que de repente formaram lá atrás. Lá atrás eles surgiram. Muitas vezes na infância. E que de repente ao longo do tempo da nossa vida foram se sofisticando para que parecessem você. Só que não são. São mecanismos de defesa. E atenção, eles não são inimigos, no sentido clássico. Não são forças malignas tentando te destruir de alguma maneira. Eles são estruturas psíquicas de proteção, projeção. Quando a dor emocional, de certo modo, se torna insuportável, eles entram em contato, entram em ação, para que você não entre simplesmente em colapso, não pire. Quando uma verdade é forte demais, eles distorcem a realidade para que você consiga constituir ali e continuar funcionando, constituir uma ideia e continuar funcionando. Quando algo, por exemplo, ameaça a sua identidade, eles constroem muro. Mantém ali uma ilusão de que está tudo bem, que está tudo sob controle. O problema é que esse mecanismo, quando inconsciente, assume o comando, por exemplo, é aí que mora o perigo, meu amigo ou minha amiga. Você não está mais no volante, você não está mais no controle da própria mente. E esse é um ponto crucial para a gente entender o que está acontecendo com a nossa sociedade no mundo de hoje. Pense comigo, quantas vezes você reagiu de forma explosiva, defensiva ou fria, depois de mais ou menos, já depois que você está calmo, você fala, ih, não era bem isso. Ah, por que eu fiz isso? Não era bem assim. Quantas das vezes você teve sensações de que estava assistindo a si mesmo, olhando você mesmo reagir, fazendo determinadas coisas e fala, pô, mas não sou eu. Agi de maneira que não concordava, mas fiz. E isso é a defesa. Isso é uma defesa em ação. É o inconsciente dizendo, deixa comigo que eu resolvo. E não é bem assim. Você tem que saber que existe isso, dessa existência. E quais são essas defesas especificamente? Vamos olhar algumas das mais comuns, tá? Não de forma acadêmica, claro, mas de uma forma onde você sente na carne mesmo a coisa como funciona. Negação. Uma das primeiras é a negação. Quando você vê algo acontecendo, antes mesmo você sente que aquilo ali é real, mas decide internamente, isso não pode ser verdade. E não consigo, eu não consigo, não é verdade. A negação cria uma bolha de segurança, mas, de certo modo, impede o contato com a realidade. Projeção, por exemplo, quando você não suporta reconhecer algo em si mesmo e joga no outro a culpa. O problema é ele, eu estou bem, ele que é tóxico, e daí por diante. Racionalização. Eu gosto muito dessa racionalização porque dá aquela sensação, né, de que eu estou sempre com razão com as coisas. Por exemplo, quando você cria explicação lógica para atitudes emocionais. Eu fiz isso porque era certo. Mas no fundo foi o medo. Digamos, formação reativa. Quando você sente algo, mas manifesta outro, o oposto. Tem medo, mas finge coragem. Sente inveja, mas elogia demais. Repressão. Esse é um que eu considero mais comum no dia a dia, tá? Quando você enterra no inconsciente o que não quer sentir, mas enterrando não morre. Só muda de forma e volta como se toma novamente. Fuga, muito comum. Fuga para a ação, quando em vez de pensar, você simplesmente age. Age rápido, por exemplo, fala alto, decide de forma impulsiva, tudo para não sentir, para não observar. Isso é muito utilizado na consciência situacional. Você ter consciência do seu meio, você está presente no agora. O mais perigoso de tudo isso, esses mecanismos não aparecem dizendo, oi, eu estou aqui, eu sou isso, a negação.
eles aparecem disfarçados de convicção, de certeza. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, ó, eu sou a pessoa mais honesta desse mundo, eu me preocupo muito com isso. De moralidade, de justiça, de fé, de eu sei o que estou fazendo. Eles assumem o timão e você acredita. Acredita que é você mesmo que está ali decidindo as coisas. E não é. É aqui que mora o verdadeiro inimigo interno. Aquele inimigo que você só sabe que ele existe depois que a casa caiu. Não nos mecanismos em si, mas na inconsciência deles. Na crença de que eu sou assim, quando na verdade assim foi o jeito que sua própria vida, né, sua própria psique encontrou para não entrar em contato com dores profundas. A que faz você reagir como um autômato, quando deveria estar escolhendo com clareza as coisas. Olhe para os movimentos sociais, olhe para as redes, nos debates públicos, por exemplo. O que você vê de fato? O que você vê quando está lá subindo o feed da sua rede social? O que você vê? Pessoas em modo defensivo coletivo, negando fatos, projetando culpas, racionalizando absurdos, agindo impulsivamente, e tudo isso com a sensação profunda de estarem certas. Essa certeza. Eu tenho o costume de dizer que as pessoas têm um vício de colecionar certeza das coisas. E é aí que a histeria coletiva encontra solo fértil. Porque quando milhões de inconscientes se alinham na mesma frequência defensiva, nasce nada mais, nada menos que o caos. Solução para isso? Saber da existência, saber quem está no controle das suas reações no dia a dia, nas suas decisões mais importantes e até mesmo nas menos importantes. Eu espero que eu possa ter esclarecido esse ponto. E no próximo vídeo vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essas sensações e esses sentidos que basicamente controlam a humanidade. Forte abraço, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Fui!